Vamos ler. Apocalipse 22, 18 e 19. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém? Feche teus olhos. Paizinho querido, o teu nome seja exaltado, Senhor, por esta hora que podemos estar aqui para ouvir a tua voz. E em nome do Senhor Jesus eu te peço, me usa como teu instrumento. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça. Que eu desapareça por completo, mas o Senhor apareça. Pai querido, eu peço a direção do teu Santo Espírito sobre esta palavra. O controle do teu Santo Espírito sobre este culto. Senhor, guarda-nos. Cobre-nos com o teu sangue, Jesus, e nos ensina, para que nós possamos viver cada dia mais e melhor para o Senhor. Que o teu nome receba toda a glória, Jesus. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Domingo eu falei aqui para os irmãos que hoje eu estaria falando sobre versículos que não estão na Bíblia. Né? Versículos que não estão na Bíblia, como pode isso? Mas vamos ver. O que acontece, irmãos, é que geralmente as pessoas falam coisas que não estão na Bíblia, mas falam como se estivesse. Às vezes ditados populares, chavões, coisas assim do conhecimento popular, e que as pessoas falam e ainda dizem assim, está escrito na Bíblia isso. E não está. Né? Então são frases de impacto, né? Às vezes pregadores empolgados com a sua mensagem, até para impactar quem está ouvindo, para fazer a pessoa se emocionar, usam de frases que não estão escritas na Bíblia. Então nós vamos ver algumas delas hoje. Por que eu decidi pregar sobre isso hoje? Eu estava pregando sobre os animais, né? O que a gente aprende com a natureza e os animais, o que o Senhor nos ensina. E acho que vou pregar ainda mais um pouco sobre isso, mas hoje eu senti de pregar sobre isso aqui. Porque eu vejo muitas pessoas falando certas coisas como se estivesse falando realmente uma coisa que está escrito na Bíblia. E até porque um aluno lá do Instituto Teológico me fez uma pergunta sobre isso. E aí então eu respondendo para ele, senti o desejo de pregar aqui sobre isso. Então nós vamos ver algumas coisas que as pessoas falam, algumas frases, chavões, né? Coisas assim que o povo está tão acostumado a falar e que acredita ser versículo da Bíblia, mas que na realidade nunca estiveram na Bíblia. A mensagem por trás de algumas dessas frases são verdadeiras, são muitas coisas, são usadas. Você já pode até ter me ouvido falar aqui uma dessas frases, já pode ter ouvido alguém falar durante a pregação, mas nós falamos apenas como frases para explicar o que está escrito na Bíblia, não dizendo isto está escrito na Bíblia. Amém? Então vamos ver algumas delas. E algumas se tornam até heresias, blasfêmia. Né? Tem uma aqui que você vai entender por que eu estou falando isso, quando eu falar dela mais um pouquinho aqui à frente, você vai entender. E é uma frase usada por praticamente todas as pessoas.
que eu nunca concordei com ela, mas que as pessoas falam. Então vamos ver, hoje nós vamos ler muito a Bíblia, vamos ver alguns versículos e vamos entender então por que disso, né? Coisas que, como eu falei, pode ser verdade, mas não está escrito dessa maneira. E como nós lemos ali em Apocalipse, ó, eu vou ler de novo. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então, quando uma pessoa, quando é por ignorância, por não saber, Deus não vai levar em conta o que a pessoa falou, porque ela acha que é uma verdade, né? Que aquilo realmente está escrito na Bíblia. Então, a pessoa pode pegar uma frase, como uma das que nós vamos falar aqui, ó, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A pessoa pode até falar essa frase e achar que é um versículo bíblico. Então, se é um versículo bíblico para ela, porque ela ainda não aprendeu que não está escrito isso na Bíblia, Deus não vai levar em conta e castigar essa pessoa. Não é isso. Mas quando a pessoa sabe que não está escrito e continua falando como está escrito dessa forma, aí corre risco disso aqui, ó. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Que livro? Apocalipse. O Apocalipse nós sabemos que é um livro que relata o que está por vir. E no período da grande tribulação vão acontecer catástrofes, tragédias muito grandes, né? Que vai acontecer. E Deus está dizendo, quem acrescentar alguma coisa na Bíblia, que não estiver na Bíblia, eu vou acrescentar a esta pessoa os flagelos que estão escritos aqui no livro do Apocalipse. Veja como é sério. Às vezes a gente fala coisas sem saber. Quando você fala sem saber, que nem eu disse, Deus não vai te levar em conta isso que você falou, porque você achou que era verdade. Que realmente você ouviu de alguém, está escrito na Bíblia isso, e você acreditou. Só que o nosso dever, irmãos, não é simplesmente acreditar, é procurar, é verificar, é ver se realmente aquilo que você ouviu está ali na Bíblia. Então, a partir do momento que você sabe que não está, aí não fale mais. Como? Não é errado você falar essa frase, que nem eu disse, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ela é verdadeira. Mas ela não é um versículo bíblico. É uma frase que explica a situação do ser humano, que muitas vezes vira as costas para Deus, e só vem depois quando a dor pega valendo. Né? Quando o sapato aperta. Então, é uma frase verdadeira? É, mas não é e nunca foi um versículo bíblico. Então, não acrescente nada na Bíblia que não está lá. E ainda continua no 19, diz assim, ó. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então Deus continuou dizendo, se acrescentar, eu vou acrescentar os flagelos nessa pessoa. Mas se ela tirar, eu vou tirar as promessas deste livro na vida dela. Então não acrescente nem tire, fale o que realmente é, o que realmente está na Bíblia. Amém, irmãos? Amém? Então vamos ver algumas das frases agora e vamos estar lendo os versículos. Então você pode ficar com a tua Bíblia aí, porque nós vamos usar bastante hoje. A primeira que eu escolhi para falar diz assim, ó: vinde a mim como estás. Essa frase não está escrita na Bíblia. Quem sabe você diga, pastora, mas não está escrito isso na Bíblia, não. Olha o que está escrito, abra em Mateus 11, 28. Eu espero que dê tempo de nós vermos todas as que eu preparei aqui, senão fica para outro dia. Mateus 11, 28.
O que realmente diz na Bíblia, e não é essa frase, não é dessa maneira que está escrito. Olha o que Jesus falou. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Por acaso está escrito, vinde a mim como estás? Não, né? Então, olhe como a pessoa muitas vezes distorce o que está escrito. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados. Então você pode dizer, pastora, mas Jesus está chamando, então eu vou do jeito que eu estou, se eu estou cansada, se eu não estou. Sim, a frase não é mentirosa. Não entenda errado isso. A frase, vinde a mim como estás, você pode usar numa mensagem, você pode usar para uma pessoa. Venha como você está, que Jesus quer você assim mesmo. Não é pecado falar isso, mas é pecado dizer, está escrito assim, uma coisa que não está escrito assim. O que está escrito é, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que tem diferença. Vinde a mim como estás. Não é assim. Então não é versículo bíblico isso aqui. Tá? O sentido pode ser de boa intenção, de explicar. Tudo bem, mas não está escrito. Então não acrescente na Bíblia aquilo que não está escrito. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então tem algumas aqui que eu vou dizer para você, isso realmente é errado. Mas tem algumas que está falando, está explicando o versículo bíblico, mas não é desse jeito que está escrito. Então, nós não podemos afirmar que está escrito aquilo ali. A outra frase, eu vou falar rapidinho sobre cada uma delas, senão não vai dar tempo. Essa aqui também é muito falada. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Está escrito isso na Bíblia? Em nenhuma folha da Bíblia está escrito isso. Quer saber de onde que tiraram essa ideia para falarem isso? Provérbios 24, 16. Vai abrindo aí comigo. Provérbios 24, 16. Olhe bem o que fala na Bíblia, como tem diferença. Não tem nada a ver de o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O que está escrito é, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando diz aqui, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, não significa que o justo, ou seja, a pessoa que está seguindo a Jesus, vai cair 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois disso não cai mais, ou se cair não levanta. Não é isso. É que o 7 aqui está sendo usado como o número da plenitude. O 7 aqui é o número da completude, desculpe. É o número que nos mostra que várias vezes a pessoa pode cair, mas se ela servir a Deus, cada vez que cair, vai se levantar. Então, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Tem alguma coisa parecida com o cair é do homem, mas o levantar é de Deus? Não, né? Pastora, mas a ideia por trás dessa frase é correta. O homem cai, Deus levanta. Tudo bem que seja correta a ideia, mas não é versículo bíblico. E as pessoas afirmam como se fosse versículo bíblico e ainda dizem, está escrito na Bíblia, o cair é do homem e o levantar é de Deus. E não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia isso. Então, o que a Bíblia diz é que o justo vai cair 7 vezes, ou seja, quantas vezes o justo cair, ele se levanta. Mas não está dizendo isso aqui. Por que é tão importante a gente saber isso, irmãos? Porque às vezes você fala para alguém, isso está escrito na Bíblia. E a pessoa daí vai procurar e não acha.
E daí vai dizer, não, aquele irmão lá me mentiu. Não está escrito isso. Como que ele está dizendo que está escrito na Bíblia se não está? Então vai ficar feio, né? Para quem que estiver pregando para o outro dizendo isso, está escrito na Bíblia. E não está. Então não podemos falar o que não está. Você pode transmitir a ideia, se você cair, Deus te ajuda a te levantar. Isso é correto. Mas não dizer está escrito na Bíblia. Estão entendendo, irmãos? Amém? Agora a frase ali que eu tinha citado antes. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. O mesmo livro de Provérbios, 29:1. Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Ela não está dizendo quem não vem pelo amor, vem pela dor. É verdadeira essa frase? É. Que nem disse a irmã ali, quando aperta o sapato, a pessoa vem, aí quer Deus. Não veio pelo amor, veio pela dor. Mas não é bíblico isso, não é versículo bíblico. O que a Bíblia diz é isso aqui, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. O que é isso? Deus mostra o erro da pessoa, Deus usa alguém para dizer para a pessoa, você está errado, você tem que mudar, não faça mais isso, mude. A pessoa pode ler a Bíblia e ver que está errado o que ela está praticando, e mesmo assim endurece o coração e não se dobra diante de Deus. O que é ali, repreendido endurece a cerviz. A cerviz é isso aqui, né? Como eu já preguei naquela mensagem da porca lavada, eu expliquei o que era a cerviz. É esse osso da coluna aqui, que faz a gente mexer o pescoço. Então, o que é? O homem é repreendido, o homem, ser humano, homem e mulher, é repreendido, mas não se dobra diante de Deus, no sentido de se arrepender, no sentido de mudar de vida. Então, a Bíblia está dizendo aqui, aquele que é repreendido e não muda, né, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, por causa desse será quebrantado de repente sem que haja cura, disseram, vem pela dor. Ficou entendido? Certo, irmãos? Alguma frase dessa você já falou, achando que era versículo? Viu? Eles dizem, afirmam e daí... Não diz isso. Amém? Então, já serviu de bênção para o irmão. Né? Porque às vezes a gente fala as coisas, irmão, e não percebe. Né? Então é importante a gente ter esse conhecimento. Porque em Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então veja só, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não é versículo bíblico, não. Também tem um aqui que é muito falado e é bem parecido com o que está escrito na Bíblia. Mas não é o que as pessoas falam. Como aqui, o dinheiro é a raiz de todos os males. Abra em 1 Timóteo 6:10. 1 Timóteo 6:10. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não é bíblico isso. Tem uma palavrinha que muda todo o sentido dessa frase aqui. O que está escrito na Bíblia é: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Então, o que a Bíblia está dizendo não é que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas que quem ama o dinheiro se perde. Entendido isso, irmãos?
Então, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Mas as pessoas tiram a palavrinha amor e só dizem o dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, se o dinheiro é a raiz de todos os males, como é que se oram? Oram tanto para que Deus dê dinheiro, prosperidade, e daí então está pedindo o mal? Está vendo como não é bíblico? O dinheiro é a raiz de todos os males. Então, por que você pede para Deus te abençoar financeiramente se o dinheiro é a raiz dos males? Então, você está pedindo um mal. Né? Mas não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É você amar o dinheiro. É você deixar o dinheiro te controlar. Você deve controlar o dinheiro que você tem. Por quê? Porque sem dinheiro você não come, você não se veste, você precisa de dinheiro. Mas se você amar o dinheiro, você está pecando. Então essa é a diferença. Então está escrito na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Vou ler de novo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E ainda continua falando assim, ó. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por quê? Porque amaram o dinheiro. Mas o dinheiro não é a raiz de todos os males. Nós precisamos de dinheiro para comer, para vestir, para morar, para ofertar, para dizimar. Mas se nós amarmos o dinheiro, aí sim nós estamos pecando. Amém, irmãos? Entendido até aqui? Amém? Outro. Olha só. Esforça-te e eu te ajudarei. Aonde que está escrito isso? Esforça-te e eu te ajudarei. Abra aí a tua Bíblia em 1 Crônicas 28:10. 1 Crônicas 28:10. Diz assim: agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Olha aonde o povo se baseia para dizer isso aqui: esforça-te e eu te ajudarei. Sê forte e faze a obra. Está dizendo esforça-te e eu te ajudarei? Sim ou não? O que está dizendo? Ser forte e faze a obra. O que é fazer a obra? É servir ao Senhor, trabalhar no reino de Deus, fazer a obra. Fazer aquilo que Deus te escolheu para fazer. Tem mais versículos ainda. No mesmo livro, no mesmo capítulo, agora o versículo 20. 1 Crônicas 28:20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra. Repetiu de novo: não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Mas, pastor, a ideia é a mesma. Ser forte, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. A ideia é a mesma, irmãos. Mas não é o que está escrito. Então, se nós não podemos acrescentar nada na Bíblia e nem tirar, nós não podemos dizer que isso aqui está escrito na Bíblia. Estão entendendo? Amém? Vamos lá, mais uma frase. Eu venci o mundo e vós vencereis. Não está escrito isso. Vamos ver o que está escrito? João 16:33. Hoje nós vamos passear bastante na Bíblia. É uma pregação um pouco diferente hoje, né, irmãos? Porque eu só estou citando as coisas aqui, as frases.
mas é importante a gente saber. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo, eu venci o mundo e vós vencereis, ou e vocês vencerão. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu venci o mundo. Foi Jesus que venceu o mundo. Não somos nós. Ah, pastora, mas nós vencemos através de Jesus. É claro que sim, mas ele não disse isso que as pessoas falam. Eu venci o mundo e vós vencereis. Muitas vezes na pregação, na empolgação, um pastor, uma pastora, seja lá quem estiver pregando, diz, Jesus disse, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu, Jesus, ele falando, venci o mundo. Quem é que venceu o mundo? Jesus, não fomos nós. Amém? Vamos para outro, estou falando rapidinho para dar tempo. É dando que se recebe. Até essa frase aqui foi a pergunta do aluno lá do Instituto Teológico. O irmão Paulo me perguntou isso aqui na nossa aula lá do ITQ. Ele perguntou se essa frase era bíblica. E eu disse para ele, não, não é. Mas vamos ver no que as pessoas se baseiam para falar isso aqui. Atos 20, 35. Aqui vale uma explicação um pouquinho maior sobre esse assunto. Veja só, a frase é dando que se recebe. Você com certeza já ouviu essa frase, né? Quem é que já ouviu essa frase? Quem é que já falou essa frase? Hoje? Então vamos ver, Atos 20, 35. Diz assim, ó. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer, ou seja, é necessário, é preciso, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que... Nem diz o do, eu que errei aqui na leitura. Mais bem-aventurado é dar que receber. É dando que se recebe. Aqui muda totalmente o sentido da frase. Porque não é dando que se recebe. Jesus aqui, através do apóstolo, falou o quê? Mais bem-aventurado é dar que receber. Ou seja, ele disse, feliz aquele que dá. Feliz aquele que ajuda o próximo, porque o contexto está aqui, ó, socorrer os necessitados. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, feliz, bem-aventurado significa feliz. Mais feliz é dar que receber. E não é dando que se recebe. Isso aqui não está escrito na Bíblia, não é bíblico, não é correto a gente dizer que isso aqui é um versículo da Bíblia. Por quê? Porque quando diz é dando que se recebe, a ideia que vem é que está sendo uma moeda de troca. Olhe bem. É dando que se recebe. Então eu vou dar, porque o Senhor promete que me dá de volta. É uma moeda de troca. Está trocando, está negociando com Deus. Ficou entendido isso? Mas Jesus não falou isso. Jesus falou, feliz é quem dá. Você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Dê para quem está precisando de uma ajuda, socorra o necessitado, ajude os outros.
Você é feliz, mas não dê em moeda de troca. Eu vou dar, porque daí eu vou receber de volta. Não, não é assim que funciona. Não foi isso que Jesus falou. Aqui entra a base da teologia, da prosperidade, que eu vivo falando para vocês que é errado. Teologia da prosperidade. Dê 1.000 que você recebe 10.000. É baseado nessa frase. É dando que se recebe. Se eu der R$1.000, Deus tem por obrigação me dar 10.000. Se eu der 10.000, Deus tem que me dar 100.000. Isso não é bíblico. Não é assim que funciona. Dízimos, ofertas, isso é bíblico. Mas não no extremo de você dizer, se você der, Deus tem obrigação de te... Não. Deus ama o que dá com alegria. E Ele não está dizendo, se você me der tanto, eu vou te devolver tanto. Não é isso que Deus está dizendo. Jesus falou que bem-aventurado é aquele que ajuda o próximo. Então, se você ajudar o teu próximo, você é bem-aventurado, você é feliz. Mas é dando que se recebe, não é versículo bíblico. Entendido, irmãos? Quem é, e aí, seja sincero, quem é que achava que essa frase era um versículo? Uhum. E transmite uma ideia de troca. Existe essa, eu não sabia que existia essa oração. É. Uhum. Pois é. E daí fica na mente do povo, e daí o povo acha que está escrito na Bíblia. E não está escrito. Não, que bom então. Que bom então que você não dava em forma de troca. Porque a moeda de troca é o erro da frase. Se eu der, então eu vou receber. Está escrito na Bíblia que é dando que se recebe. Mas não está escrito na Bíblia. Ficou entendido, irmãos? Amém? Vamos ver outra então. Que horas são? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É bíblico, gente? Vocês estão dizendo não agora porque nós estamos falando desse assunto? Vamos ler então Mateus 26. Aonde que se basearam para inventar essa frase aqui? Mateus 26, 52. Se a gente afirma que está na Bíblia, daí não é correto. Então, olha só. Mateus 26, 52 diz assim: Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Está escrito, quem com ferro fere, com ferro será ferido? Não, né? Não tem isso na Bíblia, gente. Mas pegaram essa passagem aqui, aquele texto ali que nos fala que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. Né? Ele pegou a espada e cortou a orelha direita de Malco. E aí Jesus disse isso para ele, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mas não tem nada a ver com ferro fere, com ferro será ferido. Não é versículo bíblico essa frase, tá, irmãos? Por favor, não vão sair dizendo por aí, está escrito na Bíblia, porque não está. Aqui tem uma outra também muito interessante, que é muito falada,
não significa que não seja verdadeiro, mas não é bíblico, não está escrito na Bíblia. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Já ouviram essa? Irmãos, essa frase é uma frase de uma música da cantora Shirley Carvalhais. O nome da música é Deus Proverá. Ela fala essa frase na música, que não cai uma folha de árvore sem que Deus permita. Mas na Bíblia não está escrito isso. Então o que está escrito na Bíblia, pastora? Para as pessoas acharem que podem falar isso. Abra aí Lucas 21, 18. Lucas 21, 18. Olhe o que Jesus fala. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Ah, pastora, mas se não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, não se perde um fio de cabelo da nossa cabeça, também pode ser dito que não cai uma folha de árvore sem que Deus queira. É verdade, não cai. Se não for da vontade de Deus, não cai a folha da árvore. Mas o que eu quero que você entenda é, não diga essa frase como sendo um versículo bíblico, porque não é versículo bíblico. Não está escrito na Bíblia. A frase é verdadeira, demonstra o poder de Deus? Sim, a frase é verdadeira, demonstra o poder de Deus. Mas não é versículo bíblico. As pessoas se basearam aqui que Jesus estava falando do princípio das dores, dizendo que quem serve ele vai ser perseguido, mas que não era para se preocupar. Por quê? Porque não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É nesse sentido aqui que Jesus falou. Jesus não falou de árvore. E esse aqui, irmãos, ele é muito falado e afirmado. Está escrito na Bíblia. Já ouviram alguém dizer está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não está escrito. Não é versículo bíblico. Amém? Vamos para outro. O pouco com Deus é muito. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Você já falou isso algum dia? Mas você disse que era versículo bíblico? Se você tivesse dito que era versículo bíblico, sem saber que não era, tudo bem, nem seria, Deus não iria te cobrar isso. Mas a pessoa que sabe que não é e diz, é bíblico, está mentindo. Sim, e é uma das frases que eu estou falando aqui. Que é uma verdade. Sim, e é uma verdade, como eu estou falando aqui, que tem frases que são verdadeiras, mas que não estão escritas na Bíblia. Então, olha só, o pouco com Deus é muito. Aonde que as pessoas se basearam para dizer que isso aqui está escrito na Bíblia? O milagre da multiplicação dos pães. Era 5 pães e 2 peixinhos, e mais de 5.000 pessoas comeram. Nem vamos ler esse aqui, que é um texto bem conhecido. Mais de 5.000 comeram. Então, era pouco. Era só 5 peixinhos. Não, troquei, né? 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco. E como que mais de 5.000 pessoas comeram, ou seja, só de homens, fora mulheres e crianças? Ainda sobrou. Ainda sobrou. Então é nisso aqui que essa frase se baseia, tá, irmão? Ó, o pouco com Deus é muito. É verdadeira? É verdadeira. Mas não está escrito. Então fica feio se um dia você for pregar para alguém e você falar isso, ó. Está escrito na Bíblia que o pouco com Deus é muito. Não está escrito na Bíblia. Foi inventada essa frase baseada no texto da multiplicação dos pães. É uma frase verdadeira? É, mas não é bíblico. Entendido?
Entendido, irmão? Amém? Tá, agora aqui tem uma, eu não sei se vai dar tempo de falar de todas, mas vamos falar até, acho que dá. Essa aqui é uma que é uma heresia. Essa frase não é verdadeira, que nem as outras que eu estou dizendo. É uma verdade, mas não está na Bíblia. Agora, essa aqui não é uma verdade. Essa aqui é uma heresia e chega a ser uma blasfêmia. E você com certeza já ouviu, quem sabe você já até falou. A voz do povo é a voz de Deus. Mas vocês já ouviram, né? Algum dia, quem sabe, você já tenha acreditado nessa frase. Por que que é heresia, irmãos? Porque a voz de Deus, olhe bem, abra aí Mateus 3,17. Mateus 3,17. Olha o que diz aqui. E eis uma voz dos céus, a voz do Pai, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é a voz de Deus, falando a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Voz de Deus. Voz do povo, porque a frase diz a voz do povo é a voz de Deus, que é uma blasfêmia. O povo, não precisa ler, se quiser anotar, só para você conferir depois. Mas em João 9,16, o povo chama Jesus de pecador. E aí a voz do povo é a voz de Deus? Nunca foi. Quem sabe pode ter sido. Em Mateus 12:24, o povo chamou Jesus de endemoniado, dizendo que ele expulsava os demônios pelo maioral dos demônios, que era Beelzebu. O povo chamou Jesus de endemoniado. Vocês acham que a voz do povo é a voz de Deus? Em Mateus 16, do 13 ao 14, o povo chamou Jesus de profeta. Só um profeta. Mas ele não era só um profeta. Ele é o Filho de Deus. Amém? Então, olha só. A voz do povo é a voz de Deus. É uma blasfêmia falar isso. E alguns ainda afirmam, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que a voz do povo é a voz de Deus. E saem falando por aí coisas que não têm a mínima verdade. Então, olha só. A voz de Deus foi o quê? E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E a voz de Deus é a palavra de Deus. Mas a voz do povo chamou Jesus de pecador, de endemoniado, de um simples profeta. E a voz do povo, o que é que a gente ouve hoje? Tanta bobagem, tanta mentira. Como que a gente pode dizer isso, que a voz do povo é a voz de Deus? Nunca foi. E nunca será. Amém? Outra bem conhecida. Estão gostando de ouvir essas frases, irmãos? Faz a gente aprender bastante, né? Outra bem conhecida. Até 1000 anos irá, e de 2000 não passará. Quem falou isso? Agora me fugiu o nome do homem. Não, São João Maria. Foi, né? Ele pode até ter falado isso como uma coisa que ele estava pregando. Não estou condenando a pregação dele. Poderia ter sido uma verdade que ele estava falando, acreditando que seria isso. Não estou falando contra ele. Mas homem nenhum sabe o dia. O que é que a Bíblia fala lá em Mateus 24:36? Nós já estamos em Mateus, só vá mais para frente um pouquinho.
E daí assim, ó, por causa desta frase que esse senhor falava, que provavelmente ele era um servo de Deus, eu acredito, ele andava pelo mundo pregando a palavra. Eu não conheço profundamente a história dele, mas eu acredito que ele andava pregando a palavra, então ele estava fazendo a coisa certa. Mas de repente, numa explicação que ele deu, o povo pegou essa frase e ficou como lei. Ah, ele disse que até 1000 anos irá, e de 2000 não passará. Mas não está escrito na Bíblia. E algumas pessoas acham que isso que ele falou está escrito na Bíblia. Não está. O que a Bíblia fala é Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui vale uma explicação. Quando diz aqui nem o Filho, é porque Jesus ainda estava aqui na terra como ser humano. Quando ele ressuscitou e subiu ao céu, assumiu novamente a sua forma divina, hoje ele sabe o dia que ele vai voltar. Tá? Mas aqui, esse texto foi falado quando Jesus ainda estava aqui. Ele falou isso. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Por quê? Porque ele não sabia de tudo na sua forma humana. Mas hoje ele já está na glória, então hoje ele sabe o momento que ele vai voltar. Mas então vamos entender assim, ó, só quem sabe é Deus. Então, por causa dessa frase, muitas pessoas fizeram coisas erradas dizendo, está escrito na Bíblia. Eu já ouvi pessoas falarem assim, está escrito. Mas não está escrito, a pessoa fala porque aprendeu. Eu lembro que o meu pai falava isso. Meu pai falava isso, e ele tinha a intenção de explicar que o fim do mundo estava próximo, o fim dos tempos, né? Porque o mundo não vai acabar. Mas pegaram a frase desse homem, né? O João Maria, que provavelmente estava pregando a palavra, fazendo a coisa correta, e usou uma frase assim. E aí ficou como se fosse uma regra. Ah, ele falou que de 2000 não vai passar. Mas já passou, né? Nós já estamos em 2019. Se olharmos pelo 2000, de repente, eu acredito que até nem vai passar mesmo. Né? Certo, irmãos? Mas que fique bem claro para você. Não é versículo bíblico. É um conhecimento popular que ficou depois que aquele senhor pregou essa palavra. Amém? Esse aqui agora também é uma heresia, é uma blasfêmia. Deus cegou os entendimentos dos incrédulos. Você já ouviu essa frase? Essa não é tão comum, mas é citado no meio evangélico, é citado no meio dos cristãos. Deus cegou os entendimentos dos incrédulos. Gente, misericórdia. Não foi Deus. Vamos ver quem foi? Abra aí em 2 Coríntios 4:4. O Coríntios me fugiu aqui agora. Achei. Olha o que está escrito. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? Porque aqui está escrito Deus com letra minúscula. Quem é? Satanás, o diabo. O Deus deste século, o Deus deste mundo. Tem mais versículos aqui que nós não vamos ler, mas só para você depois conferir. João 12:31, João 16:11, João 14:30. Todos esses aqui Jesus está dizendo que o príncipe deste mundo é Satanás. E aqui está bem claro, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Foi o diabo que cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê? Continua o versículo e diz assim, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Então, aquela pessoa que está longe de Deus, o diabo vem e cega a pessoa, para que ela não veja, não conheça, não aceite Jesus e não seja salvo. Mas quem é que cegou os incrédulos? Satanás. E daí alguns no meio cristão, e o pior é que é isso, irmãos, no meio cristão, pessoas dentro das igrejas dizem isso. Deus cegou os entendimentos dos incrédulos. Isso aqui é uma blasfêmia. Deus não cegou, não. Deus quer mais é que toda pessoa enxergue a verdade, se converta, se arrependa, seja salvo. Quem cega o entendimento dos incrédulos é Satanás. Amém? Com letra minúscula. Quando está escrito com letra minúscula, não é de Deus, o nosso Pai, que está falando, né? Letra minúscula quer dizer, ele não merece a glória de ter o nome escrito em letra maiúscula. Deixa eu ver outro aqui para nós falarmos. Dê um passo para Deus e Ele dará 2 passos para você. Está escrito na Bíblia, dê um passo para Deus que Ele dará 2 passos para você. Aonde está escrito, gente? Vamos ler Tiago 4:8? Nós já vamos encerrar, tá, irmãos? Não vou me prolongar, porque eu sei que vocês estão com frio aí. Tiago 4:8. O que está escrito é: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Como é que colocaram o passo aqui nessa ideia? Irmão Genor? Onde é que está escrito os passos aqui? Dê um passo para Deus que Ele dará 2 passos para você. A pastora, mas a ideia é dizer o que a Bíblia está dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A ideia não está errada, mas não está escrito isso. Não afirme que é versículo, porque não é. Aí alguém que conhece melhor a Bíblia do que você vai rir da tua cara e dizer: coitado, tem que estudar mais, porque isso não está escrito na Bíblia. E daí é por causa destas coisas, muitas vezes, que os cristãos, vou usar a palavra crente agora, mas os crentes são chamados de burro. Só vou parar aqui, nem vou terminar a frase. São chamados de burro. Não é? Porque daí alguém que tem um entendimento um pouquinho mais sobre esse assunto vai dizer: mas e diz que é crente? Crente burro, isso não está escrito na Bíblia. Então, para você não passar por isso, não passar essa vergonha, não afirme que é versículo, porque não é. Amém, irmãos? Pastora, mas eu já fiz isso, então se você fez é porque você não sabia. Deus não leva em conta isso, você não sabia. Mas agora que você sabe, não faz mais. E o último que eu vou falar agora. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas, irmãos, vocês sabiam que tem gente que diz que isso aqui é versículo da Bíblia? Tem que dar uma burdoada. Tem gente que fala, irmãos. Você pode dizer: pastora, você está exagerando. Não estou, irmãos. Tem gente que não lê a Bíblia, que acha que é apta. Está escrito onde? Na Bíblia. Na Bíblia está escrito: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não é bíblico. Agora eu vou te contar a história dessa frase. Essa frase tem uma história interessante, por isso eu vou te contar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, foi falada por um homem chamado Aquiva. Um judeu, e ele era analfabeto, ele não sabia nem ler, nem escrever. E um dia ele estava observando uma cachoeirinha, uma cascata,
E ele começou a observar que, de tanto a água bater, fazia marcas nas pedras. E mesmo ele não sabendo nem ler nem escrever, ele começou a perceber assim que não era a primeira gotinha da água que furava a pedra. A primeira gota não era, então vinha a segunda. Então a segunda gota agora passou a ser a primeira. Por quê? Porque a primeira não furou. Estão entendendo? E assim ele foi observando as gotinhas da água. Mas ele disse, uma quantidade enorme de gota fura a pedra. E aí ele tomou aquilo para ele. Olha só, o homem era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever. E ele tomou esse exemplo que ele estava observando para ele e ele decidiu estudar. Ele tinha 47 anos quando aconteceu isso. Ele não sabia nem ler nem escrever. E aí ele foi para a escola. E imagine o tanto de vergonha que esse homem deve de ter passado com as crianças, porque os pequenininhos lá aprendendo o ABC e ele com 47 anos lá aprendendo junto. Mas ele não se importou com isso. Por quê? Porque ele observou assim, se a gota da água fura a pedra, várias gotas, uma depois da outra, fura a pedra, não a primeira, não a segunda, mas várias juntas furam a pedra, então se eu começar a aprender todo dia um pouquinho, vai furar a dureza do meu coração também, eu vou aprender. Essa frase, ela é muito curiosa porque é verdadeira, mas não é bíblica. E sabe o que esse homem se tornou? Em Israel, ele é um judeu. Ele se tornou um rabino, o Rabino Akiva. Ele viveu há mais de 2000 anos. Mas a história dele permaneceu. Por quê? Porque ele aprendeu que o conhecimento muda o ser humano. Então, por isso, pela sabedoria dele, ele foi aprendendo junto com as crianças, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, se tornou um rabino. O que é um rabino, Gabriel? É como se fosse um pastor judeu. É um líder judeu. Tá? Então, veja só, ele se tornou um rabino. E esse rabino, então, o Rabino Akiva, ele teve mais de 24 mil discípulos. De tão sábio que ele se tornou. Então, essa frase é verdadeira? É uma frase judaica, mas não está escrito na Bíblia. Não é versículo bíblico. Foi uma frase que esse homem aprendeu, buscou entendimento, buscou conhecimento e a frase ficou. E é uma frase verdadeira. Se você observar, a água fura mesmo a pedra, não fura? Fura. Então, é uma frase verdadeira? É. Tem verdade nela. Mas não é bíblico. Então as pessoas dizem, está escrito na Bíblia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mentira, gente. É uma frase judaica, verdadeira, cheia de sabedoria, mas não é bíblico. Então o que nós temos que entender é isso. Não podemos afirmar as coisas que a gente não sabe. Se você tem dúvida de algum versículo, vai e procure. Para depois você dizer, é bíblico. Então, muitas das coisas que nós falamos aqui, eu não cheguei a falar todas, mas muitas das coisas que nós falamos aqui são verdadeiras. Mas não está escrito dessa forma na Bíblia. Então, nós não podemos dizer, por quê? Porque lá em Apocalipse, vamos ler para nós terminar, já vamos orar. Vamos ler de novo o versículo que nós lemos no início do culto. No início da mensagem. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, olha só, irmãos, quem sabe você diga, a mensagem hoje foi diferente, foi com muita frase, né, que a gente ouve por aí, mas é importante a gente ter esse conhecimento.